Vamos lá. Estamos na aula 4 ainda, mas agora na parte 3, na terceira parte da aula 4. E vamos dar seguimento à catequese dos bárbaros. Até agora eu imagino que você tenha aprendido muita coisa, né? Ou então relembrado, né? Às vezes a gente faz catequese quando é criança e se esquece de muita coisa, às vezes dos pontos mais básicos. Então você deve ter relembrado, ou então se não sabia, deve ter aprendido muita coisa e isso pra gente é muito bom. A gente fica muito feliz em ensinar os pontos mais importantes e que muitas vezes são esquecidos em relação à nossa fé. Mas vamos lá. Vamos passar agora para o tema das virtudes. Agora nós falaremos sobre esse grande tema, esse tema que nos é muito caro, que muito importa para nós, que é o tema das virtudes. Nós dividimos em duas partes, né? Como a catequese, como em geral o catecismo da igreja faz. As virtudes em virtudes teologais e virtudes cardeais. Nesta parte nós falaremos sobre as virtudes teologais. Bom, a primeira coisa a saber, então, para se tratar de virtudes, é definir o que é uma virtude. Então, a virtude é uma qualidade da alma. Lembre-se que a alma humana é constituída de vontade e de razão. E a virtude é uma qualidade da alma humana, né, que faz com que nós tenhamos facilidade e propensão para conhecer e praticar o bem. Isso é a virtude, né? É uma facilidade que nos coloca no caminho, né? E que nos orienta para conhecer e para fazer o bem. Bom, se isso é a virtude, o que seria a virtude teologal? A virtude teologal, ela é chamada de teologal, diferente da virtude humana ou cardial, porque o objeto e a finalidade da virtude teologal é propriamente Deus. E além de ser objeto e a finalidade dessa virtude, no caso são três, Deus é quem nos oferece pela sua bondade e pela sua graça as virtudes teologais. Então as virtudes teologais, elas não são alcançadas pelo esforço humano, né? Mas sim pela bondade e pela graça de Deus, pela graça divina, que nos é cedida, nos é dada por bondade, não porque nós a mereçamos, né? Mas porque Deus quer que nós a tenhamos. Bom, então, definida a virtude e definida a virtude teologal, passemos agora para as três virtudes teologais. Quais sejam? A fé, a esperança e a caridade. A gente costuma, às vezes, no dia a dia, conversando com as pessoas, nós costumamos falar sobre fé, esperança e caridade e muitas vezes não sabemos que são virtudes e sequer que são virtudes teologais, né? O que é mais importante ainda. Mas o que é a fé, então? A fé é crer em Deus. Bom, mas eu não tenho muita fé, eu sou um sujeito de pouca fé. Mas, meu filho, você crê em Deus? Você acredita em Deus? Você crê na igreja? Você crê em Jesus Cristo? Você crê em Deus? Então você tem fé. Agora, é preciso também, com suas orações, né? E pedindo a Deus que Ele aumente a sua fé, né? E Deus é quem pode fazer isso. E a esperança? A esperança é justamente e simplesmente esperar em Deus. Tá? Isso é a esperança. É sempre ter a paciência e esperar em Deus. E a caridade? Né? Essa
a maior de todas as virtudes, né? A maior das três, né? O que é a caridade? A caridade é amar a Deus e, através do amor de Deus, amar a si mesmo e amar o próximo. Isso é a caridade. Diferente do amor próprio e da soberba, que é o amor desenfreado e o amor sem medidas a si mesmo, a caridade não. A caridade, por Deus, por amarmos a Deus, né? Então nós temos um justo amor de nós mesmos, porque nós percebemos que nós somos imagem e semelhança de Deus, e pela bondade dele nós somos criados. Então é válido o nosso amor por nós, desde que passe e seja orientado por Deus. Tá bem? Bom, então, nós recebemos então as virtudes, né? As virtudes teologais através da graça santificante, né? Deus nos orna com a sua graça santificante. E assim nós recebemos as virtudes teologais. No batismo, então, com o batismo, nós temos a condição de estarmos, vamos dizer, abertos a receber as graças teologais. Sem o batismo, não. Então, o batismo nos dá os dons do Espírito Santo e nos oferece as virtudes, né, as virtudes teologais. Mas então, a partir do batismo, nós somos já, até a nossa morte, nós já estamos com todas as virtudes teologais, vamos dizer assim, em toda a sua potência? Não. Por quê? Porque a partir do momento que nós atingimos a idade da razão, nós devemos constantemente ir atualizando as virtudes teologais, né? Nós devemos, assim, constantemente fazer esse ato de fé para as virtudes teologais. A partir da idade da razão. Porque a partir da idade da razão, nós estamos novamente pecando. Por causa do pecado original. Então, quando uma criança é batizada, o pecado original, a alma dessa criança é limpa, né? Só que aí, com a idade da razão, nós temos condição agora com a liberdade adquirida com a razão, escolher o certo ou escolher o errado. E a partir daí, nós vamos, assim, uma hora ou outra fazendo escolhas erradas, ou escolhas para o pecado. E esses atos de fé vão nos ajudando. Então, a partir do momento da razão. Por isso aqui, a partir do momento da razão, nós constantemente devemos fazer atos de fé, de esperança e de caridade. Ou seja, atos relacionados a virtudes teologais. Buscar sempre as virtudes e tentar receber, com a graça de Deus, as virtudes teologais. Tá bem? Então, a partir da idade da razão, fazer atos de fé, esperança e caridade. Durante toda a nossa vida, a partir da idade da razão, e principalmente naqueles momentos de perigo, de morte. Quando você está em uma situação que você se vê próximo da morte, que ela pode ser inevitável, é justo, a igreja diz que é justo que você faça atos de fé, atos de esperança e atos de caridade. Ok? Então essa foi nossa terceira parte da aula 4. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Até a próxima aula.